Por que estudar organização e métodos? Quais as possibilidades de melhorias do profissional dessa área? Eu sou Antônio Marcelo Jackson e para responder a estas e outras perguntas, hoje no programa Videopapo, o professor Luciano Batista de Oliveira. Luciano, que é formado em Engenharia de Produção, tem mestrado em Engenharia Mineral e agora faz o doutorado em Engenharia de Materiais. Luciano, obrigado pela tua presença aqui, pelo teu tempo. Vamos começar logo por esse ponto inicial. Para que se estuda organização e métodos? Qual é o sentido dessa disciplina? Bem, primeiramente é um prazer, né? Agradeço o convite. Bom, vamos fazer o máximo aqui para a gente ter um desenvolvimento desse tema. Bom, primeiramente, Marcelo, eu acho que a gente deve voltar para o dia a dia, né, para explicar algumas coisas de organização e métodos, né? Por exemplo, a gente se organiza todo dia para fazer alguma atividade, né? Geralmente quem trabalha, quem tem seu dia a dia, sempre está se organizando para chegar por exemplo, se você na segunda-feira, na terça-feira você precisa fazer uma série de atividades no dia a dia. Você tem que, às vezes, passar no banco, né, antes de ir para o seu trabalho, ou ir no banco no almoço, porque você tem o trabalho, voltar para o trabalho. Quer dizer, antes, no dia anterior, você memoriza o que você vai fazer no outro dia, né? Você tenta se organizar, né? E você tem os seus métodos para fazer aquilo de forma mais eficiente. Quer dizer, você tem um tempo e você vai se organizar, e você, dentro de você, memorizando, você vai ter os métodos para chegar naqueles objetivos, né? Falando do dia a dia, né? Eu sei que vai acontecer na terça-feira, por exemplo, você vai fazer aquilo, mas no meio do caminho eu não fiz do outro jeito, né? Então, simplesmente, essa organização e método é no nosso dia a dia. No próximo dia, na próxima vez que você vai fazer coisa do método diferente. Você leva menos tempo e sobra um tempo para outras coisas. Então, basicamente, né, colocando isso no dia a dia. Sim, você quer dizer então que na prática, quando a gente fala em organização e método, tem uma parte que é puramente intuitiva, todos nós fazemos. Isso. Temos uma rotina, né, que a gente repete de uma forma geral intuitivamente, quer dizer, a gente não reflete sobre aquilo, né? Mas por outro lado, rotina por rotina, isso vai acontecendo no dia a dia, mas vai acontecer também na empresa, na administração pública. E aí a diferença, então, se eu estou entendendo onde você quer chegar, da rotina, dessa organização e método para o nosso cotidiano, para a rotina e organização e método de uma empresa e da administração pública, é que essas outras duas, aí há uma reflexão sobre isso. Seria isso? Sim, não dá para levar de forma intuitiva. Vamos ver, se der certo, ótimo, se não der, seja o que Deus quiser. Exatamente. O administrador, a organização em métodos é uma área, né? Na verdade, muitos dizem organização, métodos e sistemas, e outros dizem organização e métodos, né? E você está correto na colocação. Quando a minha rotina eu não faço essa reflexão, muitas das vezes eu faço, mas às vezes não pego e escrevo aquele procedimento, né? Não vamos ficar escrevendo o procedimento da nossa rotina diária, nosso cotidiano. Mas dentro da empresa, dentro da organização pública, né, de fato, nós temos que ter uma base teórica e praticar algumas coisas que deram certo em outras empresas. Quer dizer, como você se organiza, como você planeja, como você coordena as atividades e quais os melhores métodos, o que nós estamos fazendo hoje, né? Será que amanhã podemos fazer diferente, num método diferente? Basicamente, a organização de métodos é um portfólio de teorias, né? Um conjunto de sistemas, né? Que a gente estuda para realmente melhorar o desempenho organizacional em si. Agora, eu fico pensando no seguinte, se a gente pensar na história humana assim, nos últimos séculos, né, evidente, fica claro que acho que praticamente todos os autores concordam
que na virada do século XVIII para o século XIX é que se configura o Estado, o poder de Estado, do jeito que a gente entende. Por favor, Estado-nação está lá no século XV, século XVI, outras coisas vão surgir depois, outro no meio do caminho, mas o Estado, no sentido de uma organização político-administrativa, é do século XVIII e principalmente do século XIX. Aí a gente pode então situar, se a gente pudesse situar organização e métodos, então é uma ciência que vem então do século XIX, seria impossível a gente pensá-la na Idade Média ou na Antiguidade? Eu estaria falando uma coisa certa se eu afirmasse isso? Eu creio que tem dois lados de ver isso que você falou agora. Há um lado em que, desde os primórdios, né, a organização e métodos ele vem ocorrendo, né, desde o Egito, China, né, Ptolomeu, quando tentou e colocou um tipo de organização, né, nas nações chinesa em si, e isso vem da antiguidade. Agora, transformar essa coisa que as pessoas já vêm fazendo, administrando o seu dinheiro, administrando os seus recursos, eu acho que isso foi colocado em pauta mais, por exemplo, quando nas obras de Taylor. Né? Século XIX virado para o século XX. Isso. Aí sim nós começamos a ter isso organizado, escrito, né? É exatamente esse ponto que eu quero falar. Quer dizer, então, no caso, essa organização em métodos, enquanto ciência, enquanto área de conhecimento, ela é fruto do final, de repente, do século XIX para cá. Sim. Nesse sentido, não estou dizendo que no Egito, o Egito ele não tinha organização, claro que tinha. Sim. Eu não faria pirâmide. Agora, eu estou pensando em como ciência do século XIX. Então. Sim, eu acho que como ciência, da administração, sim, do século XIX. E aí nós entramos em autores, né, que vários alunos perguntam na disciplina: professor, por que nós já estudamos Taylor, nós já estudamos Fayol? Né? Por que nós temos que estudar esses autores de novo? Né? Na verdade, eles são a base do estudo da organização em métodos, né? Pelo menos a introdução. A gente tem que saber o que esses autores disseram, não, e fizeram para a gente adentrar. Lógico, a gente vai discutir isso, não tenha dúvida, ainda tem muito papo aí para rolar, mas eu acho interessante quando a gente pensa em termos de administração, das teorias da administração. Lógico que tem um autor que é citado, mas às vezes que é Weber, né? Max Weber. E aí, porque o Weber acaba ficando marcado muito mais como sociólogo e muito menos como um teórico da administração, por exemplo. Porque na obra sociológica de Weber, ele vai colocar exatamente toda uma trajetória, né, que vai desaguar no século XIX com a ideia de uma burocratização, de uma racionalização administrativa. Mas aí a gente tem muita coisa para conversar e daqui a pouco a gente volta no próximo bloco.